Fala galera, nós vamos agora gravar a segunda questão do nosso simulado, a questão de número 72, e ela tem um tema aqui, ó, bastante interessante, bastante relevante, tá? Eu acho até um pouco polêmico também, que trata do quê? De forças fictícias. Vamos falar sobre isso um pouco? Forças fictícias ou forças imaginárias são forças que apenas quem está no movimento ou apenas referenciais não inerciais conseguem traduzir, conseguem perceber, tá ok? Vamos diferenciar isso. Bom, se eu sou um passageiro dentro de um ônibus em repouso em relação a um referencial fixo, em relação a um poste, a uma árvore, a calçada, a minha tendência natural é permanecer em repouso do mesmo jeito que está o ônibus. Essa é a primeira lei de Newton, tá bom? Todos os corpos tendem a permanecer em repouso ou em MRU até que uma força ali atue sobre ele. O que vai acontecer quando esse ônibus acelerar, dar o arranque dele? A minha tendência natural é ficar em repouso em relação à árvore, em relação ao poste. E de fato, para alguém que está lá dentro do ônibus, lá fora do ônibus, vai perceber que o meu movimento não foi igual ao do ônibus. O meu movimento foi permanecer alinhado com ele. Mas para quem está dentro do ônibus, me vê andar para trás. Então, qual é a tendência de fato? A tendência é andar para trás quando o ônibus acelera ou permanecer em repouso? Isaac Newton falou que a tendência é ficar em repouso. Então, Isaac Newton não tratou dessa força imaginária, dessa força fictícia. Ele tratou de forças para referenciais inerciais. Para esses corpos que estão fixos na Terra, por exemplo, a gente considera como corpos referenciais inerciais. Já o cara que estava dentro do ônibus junto comigo, ou então para mim, nós percebemos esse movimento novo de ir para trás e só nós percebemos então essa força fictícia, tá ok? Esse é um grande exemplo. Tanto faz o ônibus acelerar e a minha tendência é ficar em repouso, como o contrário. Quando esse ônibus já estabilizar sua velocidade e ele tiver com velocidade constante, a minha tendência natural também é permanecer com velocidade constante. Voltando, repetindo. A primeira lei de Newton diz que os corpos tendem a permanecer em repouso ou em velocidade constante, MRU, até que uma força atue sobre ele. Se eu já estou em MRU, essa já é a minha tendência natural, o que é que vai acontecer quando esse ônibus frear? A minha tendência é ir com a minha velocidade natural. Se eu estivesse aqui junto com outro ônibus, junto com outro passageiro analisando em outro ônibus aqui, ele iria me ver acompanhando ele, juntamente. Mas o cara que está dentro do ônibus não vê assim. O cara que está dentro desse ônibus comigo, ele me vê ir para frente porque ele não foi. Então perceba que nós estamos falando de forças que não sabemos a justificativa, não sabemos a origem, entre aspas, sabemos que é pela inércia sim, tá bom? Mas só quem percebe é quem está dentro do movimento. Só quem percebe são os referenciais não inerciais. No caso, eu percebo. Um outro exemplo também de força fictícia é a força no caso da curva. A pessoa se sente jogada para fora porque, na verdade, ela não quer dobrar, ela não quer fazer uma curva. Ela quer ir sempre em linha reta, ou seja, quer sempre sair pela tangente. Então, nós estamos falando de casos em que o corpo, pela sua inércia, não quer sofrer alteração na sua velocidade. E isso dá origem a um empurrão, isso dá origem a uma força que o joga contra essa alteração de velocidade. Beleza? Vamos ler a questão agora. Resposta, estagiário. Não existem independente do referencial adotado? Vimos que não. Vimos que Isaac Newton tratou apenas de forças para referenciais inerciais, apenas para movimentos que traçamos a partir de referenciais externos fixos, tá bom? Inerciais. Para esses outros movimentos que nós não conseguimos traçar posição ou movimento em relação ao referencial fixo, Isaac Newton não tratou, tá bom? Recebem esse nome porque, de acordo com a mecânica newtoniana, apesar de produzirem efeitos mensuráveis, não é possível saber a origem do agente causador dessas forças. Correto. Não sabemos a origem entre aspas, sabemos sim que é a inércia, tá bom? Porém, quem age, quem empurra, quem aplica, não sabemos de fato. Quarto item. Se um recipiente com água em seu interior suspenso por uma corda for colocado a girar, bom, nós estamos falando de movimento circular. No movimento circular, acabei de citar para vocês, existe sim a força centrífuga, tá? Só que nós externos não percebemos. Quem está percebendo é a água ali que está se sentindo jogada para fora. For colocada a girar em torno do seu eixo, a água não tenderá a se afastar da rotação? Não é isso que vimos. A água ela tende sim a fugir do centro, tá bom? Visto que as forças envolvidas são fictícias. Aqui ele quis brincar com a palavra fictícia, dizendo que fictício vem de ficção, vem de mentira, vem de algo do tipo. Na verdade, é o nome científico para esse tipo de força, tá bom? 8. Costuma-se utilizar a máquina centrífuga para agilizar o processo de decantação, pois
em referenciais em rotação surgem forças fictícias que se auxiliam nesse processo. Corretamente, já havia explicado isso. São responsáveis pelo empurrão que o motorista sofre ao frear em movimento. Então, quando o corpo está em movimento de velocidade constante, MRU, de fato, se ele frear, o passageiro, o motorista, todos que estão ali dentro daquele movimento se sentirão empurrados para frente. Mas, na verdade, ninguém empurrou. O que tem, na verdade, é uma tendência dos corpos a permanecerem com a sua velocidade anterior e não sofrer uma brusca redução de velocidade. Quando se adota o carro como referencial. O carro, nesse momento, é o referencial não inercial. O carro, nesse momento, é um referencial não fixo. Beleza? Então, uma questão interessante, tá bom? Fique ligado. Inclusive, quero te falar outra coisa aqui. Se aparecer em uma questão pedindo para você colocar as forças que atuam num corpo numa situação como essa, você vai poder colocar peso, você vai poder colocar elástico, você vai poder colocar normal, tração, atrito e todas as outras forças. Só não coloque força centrífuga, porque aí você está misturando referenciais. Tá ok? Então essa foi a dica de Henrique Paiva. Cola comigo, porque se tu quer passar, eu quero te aprovar. Vem pro One!